Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio, um prazer estar de novo com vocês aí, né? Ficamos um tempinho aí sem gravar vídeo, mas a gente está retornando aqui, até mudamos o nosso cenário aqui. Espero que você possa receber aí o nosso conteúdo com qualidade. Estamos sempre procurando fazer aqui de forma que você possa ter o melhor conteúdo e também da melhor forma que a gente possa apresentar para você. Ok, pessoal? Então, a gente vai dar continuidade, né, no seminário profético, 7 selos do Apocalipse. Espero, né, não ficar agora tanto tempo sem gravar. E a gente está hoje na lição de número 6. Então, a gente vai falar, né, sobre o que a gente tem abordado, sobre aquela preparação para entrar no tema escatológico de fato. E a gente vai, então, entrar em alguns assuntos hoje que também vão ser base para que a gente possa desenvolver o conteúdo escatológico que a gente tem prometido para você. Ok, pessoal? Então, lição de número 6, e nós queremos aqui apresentar para você, você vai se recordar, que a gente falou que Jesus, ele é revelado através do 2, né? Tudo que tem a ver com o número 2, que é a segunda pessoa do Deus triuno, da Trindade, é por onde Deus se revela. Então, até o momento, a gente tem 89 evidências de que Jesus é a revelação de Deus, a revelação plena, né? Então, se você não se recorda, né, pega o finalzinho do vídeo 5, você vai ver que a gente parou nesse 89 aí. E aqui a gente trazendo um pouquinho aqui para a nossa realidade, o que a gente havia visto, aqui a gente tem um mercado representando um local que tem que produzir lucratividade, tem que vender, né? Um local pequeno, né? um mercado pequeno, e ele vai ter condição de vender numa certa quantidade. E Jesus falou sobre isso. João capítulo 15, versículo 2, Jesus fala: todo ramo que estando em mim não der fruto, traduzindo, não der lucro, né? Ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Então, essa representação que a gente colocou aqui, ela nada mais é do que a representação de algo que tem que lucrar. O nosso ministério, a nossa chamada em Deus, ela tem que lucrar, né? Não pode nem empatar. Jesus disse aqui, ó, que todo ramo que estando nele não der fruto, ele corta. Então Jesus está dizendo para nós que nós temos que, ainda que sendo uma venda pequena, representando o ministério através de um comércio, né? É uma figura que nós estamos usando, nós temos que produzir lucro, senão não fica de pé. Senão não tem motivo porque, por estar uma porta de um pequeno comércio estar aberta, né? Ela tem que traduzir o trabalho daquele que trabalha ali em algum tipo de lucratividade. Nem que seja pequena, mas tem que haver uma lucratividade. Então é isso que a gente falou, a gente está recordando aqui. Agora, quando a gente olha para esta figura, a gente tem a representação de um mercado, mas agora muito maior. Ou seja, a lucratividade desse aqui, né, se a gente comparar esse com esse aqui, a lucratividade é muitas vezes maior. Então, Jesus, ele quer que a gente alcance essa condição, né? Ele quer que a gente venha da venda pequena, representando o nosso ministério, para alcançar uma multiplicação, né, de lucratividade. É o que ele fala aqui, ó. Todo que não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Então, aumenta a frutificação, né? Aumenta a lucratividade. Então, essa figura aqui representa isso. Representa algo que está frutificando, mas está frutificando numa quantidade maior. E aí, Deus traz para nós que é isso que Deus quer. Ele fala, nisto, João 15:8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então eu vou anotar aqui, para a gente poder fazer um registro, eu quero colocar isso aqui para você meditar comigo. Nós temos duas situações aqui. Nós temos a situação onde há fruto
certo? Seria a venda pequena. E nós temos uma situação onde dá muito fruto, que é a plenitude da promessa. Então vou colocar aqui de plenitude. Plenitude da promessa. Então existe uma diferença entre esta situação e essa situação. Deus quer que a gente entre nessa condição, mas não precisa ficar aqui. A gente tem que objetivar alcançar isso aqui, né? Então é um processo, né? É um desenvolvimento que nós estamos fazendo uma comparação entre algo que é natural, né? Algo que a gente abre as portas com um objetivo, no caso do secular é o lucro, estou mastigando, né? E no caso do ministério é o fruto, que na verdade é a mesma coisa. Então a gente vai fazer, nessa lição, a gente vai fazer uma comparação passo a passo para a gente perceber que as duas realidades, apesar de serem distintas, né, uma coisa é secular, outra coisa é espiritual, mas na verdade as duas realidades têm princípios que nós vamos identificar na palavra que tem que acontecer, para que aquilo que tem que acontecer, que a multiplicação do lucro, do fruto aconteça. Então é isso que eu quero trazer para você meditar e você refletir comigo. Então vamos lá. Quando a gente olha aqui para a escada de Deus, eu vou até representar isso aqui também com uma cor aqui. Isso aqui a gente vai usar bastante. O crescimento, presta atenção nisso aqui. O crescimento, ele é representado por uma escada, né? Então deixa eu ver quantos passos eu tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vou botar mais um aqui, fica 7. Então aqui eu tenho 7 passos que representam o crescimento que a gente tem que alcançar. E nós vamos representar esses passos através de versículos. Esse aqui vai ser João 15, 2. Esse aqui, ó. João 15, 2. Aqui vai ser o versículo 3. Aqui vai ser o versículo 4, versículo 5, versículo 6. Deixa eu ver se eu errei aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15, 2, 15, 3, 15, 4, 15, 5, 15, 6 e 15, 7. E o 15, 8 é o prêmio. Aqui estaria em cima, seria a premiação, né? Por isso que eu coloquei ali João 15, 8. Mas na verdade, eu tenho 7 passos e depois dos 7 passos eu tenho a conquista do que Deus tem para mim, né? Então o processo é descrito em 7 passos e através dos 7 passos eu vou objetivar sair disso para entrar cada dia mais na segunda etapa, que é a plenitude da promessa, que o 8 representaria, né, o 8º representaria a plenitude da promessa. Então tá aqui, ó, plenitude da promessa. Então eu creio que está dando para entender. E aqui nós temos um ponto de partida e um ponto de chegada, né? Nós temos um ponto de partida e um ponto de chegada. Então eu tenho um ponto inicial, um ponto final. Então como uma escada, ela pode ser considerada através de 2 pontos, da onde eu parto e um aonde eu chego. Então eu registrei, nós estávamos em 89, eu registrei aqui a evidência do 2 através do 90. Então tá aí, ó, né? Tá aí a nossa escada aqui. Eu deixei ela registrada aqui, porque o que a gente vai trabalhar aqui vai fazer a gente chegar, né, no objetivo que Deus quer nos mostrar aqui, né? Então, é isso que eu quero que você entenda. Então, por que eu estou colocando isso para os irmãos? Porque o 7, o nosso estudo chama-se 7 selos do Apocalipse. O 7 tem a ver com a ação de Deus. Então, o número 7 é o número perfeito.
Então, a gente vai representar e vai ver os versículos descrevendo essas realidades aí. E a gente vai ver que por isso também o tema da lição se chama 7 selos do Apocalipse. A gente vai ver que isso aqui é um princípio básico que tem a ver com a parte até numérica, né? A parte matemática, podemos dizer assim, que vai nos extrair, nos posicionar. A gente vai ver que o número para Deus é importante. Os números na Bíblia devem ser considerados, né? Então Deus usa a linguagem numérica quando Ele quer revelar algo, e Ele usa também a linguagem simbólica, ou a linguagem literal da Bíblia, que são as palavras. Então é importante você prestar atenção nisso. Então tá aí, ó, 7 selos do Apocalipse, são 7 passos para que isso aqui ocorra. E o que isso ensina para nós? Isso ensina para nós que nós temos que respeitar os passos que Deus tem para a gente dar. Então, o número em si, além de ser uma linguagem que Deus usa, ele também está falando de um processo, ele está falando de algo que a gente começa e passo a passo a gente vai crescendo. Não é sai daqui e chega lá. A gente vai passando uma etapa após outra e a gente vai crescendo. Por isso que os 7 e os passos representa a ação de Deus. Por quê? Porque Deus vai agindo na nossa vida e vai nos levando para mais perto, né, daquilo que Ele tem para nós. E aqui a gente vê João 15:2, o versículo que a gente está trabalhando. E a gente tem que entender algo importante aqui. Se Deus está falando de fruto, presta atenção nisso aqui. Jesus falou que quem não der fruto, Ele corta. Significa que se a gente não vigiar, se a gente não prestar atenção, se Jesus diz que vai cortar o fruto, significa que esse fruto ele pode cair do pé. Pastor, o que é um fruto cair do pé? É você simplesmente perder a salvação. Pastor, não me diz isso. Verdade, irmão. Se você não produzir nenhum fruto, assim como um comércio aberto não pode ficar de pé, se ele não tiver nenhum tipo de lucro, a gente pode alcançar uma condição que Jesus está prometendo que Ele vai cortar. É o fruto que vai cair do pé. Então significa que Deus não nos chamou para ser estéril. É isso que eu preciso passar para você. Se você pensa que o evangelho é algo que você simplesmente tem uma placa de uma igreja e está tudo bem, se você trazer essa visão para o natural, ter uma placa de um comércio não quer dizer que o comércio vende. Concorda comigo? Você tem uma placa de um comércio não quer dizer que o comércio está produzindo. Então, se ele não conseguir se manter, ele vai ter que fechar as portas. É a mesma coisa na nossa fé. Se a gente não conseguir se manter, ou seja, se a gente não conseguir primeiro pagar as contas, pastor, como é que paga as contas? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, obedecendo a Deus também, né? Lógico, se colocando, né, para Deus. Então a gente não pode entrar nessa condição aqui. E tem muita gente que parece que não prega isso, não sei por quê. Não prega, não ensina. Eles pregam um evangelho onde Deus só vai te abençoar. Mas Jesus, eu vou colocar aqui quem está falando, não sou eu. Jesus está pregando um evangelho para nós, onde Ele corta. Que traduzindo, é como Ele está usando a linguagem da frutificação, que tem a ver com o fruto que é produzido nele, como videira, como árvore da vida. O fruto pode cair. E essa queda não é uma queda só de cair da árvore, é uma queda de perder a condição de ir com Deus, de ir com Jesus no arrebatamento e também a salvação eterna. Então Jesus está dizendo aqui, isso aqui é muito sério, eu preciso começar a esclarecer você, que eu não sei porquê, né? Eu não sei porquê, né? Na verdade a gente até intenciona, entende, mas eu vou mastigar para você que talvez não é teologicamente esclarecido nessa parte. O calvinismo, preciso falar isso para você, eu tenho ensinado sobre isso.
O calvinismo diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas não é o que Jesus está dizendo. E entre o Calvino e Jesus, eu prefiro ficar com Jesus, né? Então ele está dizendo que ele corta. Se ele cortar, se você pegar uma árvore e você cortar um ramo, ele simplesmente morre. Se eu pegar o meu dedo aqui, aconteceu um acidente, cortou o meu dedo ficar, é questão de horas que o meu dedo vai começar a necrosar e vai apodrecer. Por quê? Porque não tem vida. Se nós não tiver em Jesus, não tem vida. Às vezes você está na igreja, às vezes você está no congresso da assembleia, não sei do que, às vezes você está na reunião do obreiro, não sei o que lá. Nada contra, tudo bem, né? Somos a Assembleia de Deus aqui. Mas não adianta eu estar nisso, estar naquilo outro, mas não estou em Jesus. Você está correndo um risco. Se não se arrepender, vai ser cortado. Então, Deus já começa esclarecendo aqui, começa abrindo o leque aqui, que eu posso cair do pé, posso cair literalmente, né? Então, pastor, mas por que Deus faz isso? Não é porque Deus faz isso, quem faz isso somos nós, porque a gente tem a placa do ministério, né? A gente tem o título representando lá o comércio, mas a gente não tem lucro, a gente não produz. No natural, no secular, uma coisa que não produz, ela fale. Espiritualmente também vai acontecendo a mesma coisa. Ela vai para a falência. Infelizmente, alguém tem que dizer isso para nós. E é o Espírito Santo que está usando a palavra que Jesus deu para nós, dizendo que tem gente que vai ser cortada. Pastor, mas ele pode se arrepender no último minuto. Ele pode se arrepender, mas ele pode também não se arrepender. Tem tudo isso. Então eu estou alertando você para você entender que salvação, eu estou falando de salvação primeiro, não estou falando de uma questão puramente do ministério, eu estou falando da nossa questão com Deus. E eu não estou dizendo aqui que fruto é só o cara que sai pregando por aí, eu estou falando fruto é você ter primeiro em você os frutos do Espírito, podemos colocar isso aqui, né, para clarear alguém aí. E isso vai ter um desdobramento, que aí eu vou pregar, eu vou orar, eu vou interceder, eu vou jejuar, eu vou fazer obras que vão glorificar a Deus. Fruto não é só um tipo de obra, tem muito tipo de obras que Deus quer que a gente faça, né? Então, eu preciso colocar isso aqui para você. Tem gente que pensa que está salvo, garantido, porque ele está nisso, está naquilo outro, mas está em Jesus, está na videira. Se não estiver na videira, não tem vida. Por isso que o nome dela é videira. Jesus é a videira, a árvore da vida. Então, Deus começa a esclarecer isso aqui. E é através do fruto que a gente produz, que Deus nos permite, né, colocando para você, que Deus nos permite passar para o próximo degrau. Cada degrau, ele vai validando o nosso progresso ministerial. Então eu estou nesse degrau, pulo para esse, estou nesse, pulo para esse, estou nesse, pulo para esse, estou nesse, vou pulando para esse. Então esse salto que eu dou, paulatino, né, esse salto que eu dou de passo a passo, ele valida a minha fé, porque eu aprendo, eu me edifico naquele degrau para depois subir. Tem muita gente que quer sair daqui e parar aqui em cima. Isso aí é complicado, isso não funciona, né? Pode funcionar nas aparências, mas espiritualmente, no mundo espiritual e na nossa caminhada não funciona. Então, esclarecendo isso para você, né? Esclarecendo algo para você entender aqui. Continuando aqui, irmãos, nós vamos entender mais coisas aqui. Então tá lá, Jesus disse aqui no versículo que quando ele dá fruto, ele limpa. Se você olhar uma mulher que está vendendo ali, ó, ela está vendendo ali na frente da banca, né, do comércio ali de roupas, quando o comércio está rendendo, né, está vendendo bem, a prateleira vai ficar vazia, ou seja, a prateleira vai ficar o quê? Limpa. O mesmo que acontece com a palavra que Jesus ensinou, quando dá fruto, Jesus vai e limpa. Quando o comércio está vendendo, ele vai ter que buscar mais mercadoria, porque a prateleira fica limpa. Percebe que a similaridade, percebe que é a mesma ideia. Uma coisa é secular, não tem nada a ver, é natural.
Outra coisa é uma realidade espiritual, mas eu estou comparando as duas, você está vendo que nas duas tem que acontecer a mesma coisa. O princípio que está por trás é o mesmo, então é importante você ver isso aí. E aí acontece que quando a gente, no natural, vende bem, eu vou pegar esse capital, vou até desenhar isso aqui, eu acho que isso aqui vai ser didático, né, para alguém. Eu creio que a linguagem escrita, ela ajuda, né? Então eu faturei aqui, eu dei fruto. Aí quando dá fruto, dá o quê? Dá a geração de um capital. Vou colocar aqui abreviado, capital. O que eu faço com esse capital? Gasto tudo? Não. A lógica secular e a lógica espiritual também vai ser igual. Eu pego esse capital e vou reinvestir para mim poder comprar mais mercadoria, para poder vender mais, para produzir depois mais lucro. Então eu não vou pegar tudo que eu produzi e jogar fora. Eu vou pegar esse capital e vou aplicar de novo no meu negócio, né? Na venda, vamos supor assim, né? Na questão da venda, para que haja o quê? O aumento, né? Vou colocar o mais aqui que representando o aumento, para que eu produza mais fruto. É o que Jesus falou lá. Então está aqui a figura do faturamento, vamos supor assim, ela tem que ser reinvestida, né? Tem que haver uma parte do que eu ganho, eu não vou gastar, eu vou aplicar de novo em mim mesmo. Ou seja, secularmente no comércio, lá na venda, espiritualmente vai voltar para mim mesmo aquilo que eu produzi. Por quê? Porque aquilo ali vai me ajudar a continuar crescendo. Então significa que nem tudo que Deus te dá é para você distribuir para os outros. Aqui está um conceito para alguém aí. Não, pastor, Deus me revelou uma mensagem e Deus parece que não deixa eu pregar essa mensagem. É porque ainda essa mensagem, quem sabe, Deus está amadurecendo ela em você. Quem sabe, Deus está levando você a conhecer alguma coisa dentro dessa mensagem que ainda Ele não te mostrou. Né? Deus está te levando, estou dando um exemplo para você entender. Deus está te levando a esta condição. Ele está pegando o seu capital e está trazendo de volta. Para quê? Para você mesmo crescer, para você amanhã produzir mais. Para você amanhã, às vezes tem gente que tem muita coisa de Deus e Deus ainda não abriu uma porta para aquela pessoa levar aquele conhecimento todo. E aí a pessoa pensa, aquele ali é derrotado. Não, é ele que muitas das vezes, dependendo do que Deus está fazendo, é ele que vai dar muito fruto. Porque esse que pega tudo que tem e dá para os outros, ele não tem como investir. Então a gente precisa entender como que Deus faz. Então, significa, olhando esse processo e esse processo aqui, ó, a gente começa a entender que quando Jesus diz que aquele que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto, significa que a primeira etapa que a gente vai cumprir, no ministério e também no negócio aqui que eu estou fazendo representar, né? A primeira etapa que a gente vai cumprir é a etapa da validação. Eu vou colocar abreviado aqui, não vou detalhar, né? É a etapa da validação. Por que validação? Porque ocorre aqui, né? Ocorre aqui que eu tenho que validar. O que é validar? Eu tenho que fazer com que aquilo que eu estou fazendo seja experimentado como algo que funciona. Você produziu lucro, então você validou, você trabalhou de uma determinada maneira. Aquilo ali deu certo. Quando aquilo ali deu certo, você entendeu que você tem que continuar naquele caminho. Isso serve no natural, Deus vai comparar muito hoje, natural e espiritual, como eu falei. Você entende que aquilo ali está dando certo no natural e que aquilo ali também funciona no espiritual. Ou seja, às vezes nós estamos vivendo uma vida espiritual que é uma vida espiritual de mentira. Deus está mandando falar para alguém aí. Nós estamos vivendo uma vida espiritual que é só para inglês ver. E aí o que a gente faz? A gente não volta essa seta aqui, ó. A gente não reflete com a gente mesmo
para ver se isso que a gente está fazendo está prestando. A gente quer ir para frente, a gente acha que o nosso negócio vai progredir só com essa setinha aqui, só vai para frente aqui, ó. Quando na verdade isso aqui é sinônimo de derrota. Vou até apagar aqui, ó. Como isso aqui é uma derrota, Deus apaga isso aqui, Deus tira isso aqui. Se depender de Deus, Ele nos guiar, Ele vai apagar isso aqui, Ele vai trazer a gente para isso aqui, ó. Deu alguma coisa certa? Volta. Deu alguma coisa errada? Volta também. Porque quando você volta, você analisa aquilo que você fez, se está ou não está em Deus. De tempos em tempos, tu tem que fazer isso aqui. Do mesmo jeito que funciona no natural, acabou o mês, fechou a conta, o cara vai ver o que deu certo, o que não deu, como é que foi, né? Como é que produziu, se não produziu, onde que produziu mais, onde que produziu menos. Então a gente vê que existe uma análise do processo que está se fazendo para ver se está funcionando, o que pode melhorar, alguma coisa no sentido de que a coisa tem que ser avaliada. Então eu vou colocar aqui para você uma coisa essencial para todo o ministério, a avaliação contínua. Quem é que tem que fazer essa avaliação, pastor? Você mesmo. Você mesmo. Às vezes você fica esperando as pessoas te aplaudir, falar, ó, o irmão prega muito, a irmã de oração, a irmã intercessora, a irmã vive jejuando. Então a gente fica esperando os outros nos dizer que está bom, que está ruim, quando na verdade o primeiro árbitro, depois do Espírito Santo, depois de Jesus na nossa vida, deveria ser nós mesmos. Porque o ministério é seu. O outro pode te dizer que você está nota 10, mas você, às vezes, vai estar sendo enganado por um elogio. E o outro pode dizer que tu está nota 0, e às vezes tu está sendo enganado por uma perseguição, por uma calúnia. Nem o elogio, nem a calúnia tem que ser o seu primeiro parâmetro. O seu primeiro parâmetro tem que ser a sua vida com Deus e a sua análise de si mesmo. Para quê, pastor? Para ver se você está ou não está produzindo direito. É isso que tem que acontecer. É assim que o ministério santo cresce. Quantas coisas falaram, algumas positivas e muitas negativas, eu tô preocupado com o que o outro fala. O outro não está na minha vida, ele não sabe o que eu vivo, ele não sabe o que eu passo, ele não sabe o que eu deixo de passar. E ele vai dizer para mim o que é muitas das vezes o que eu tenho que viver. Às vezes ele pode ver alguma coisa e me ajudar, mas às vezes ele está falando porque está coçando o cotovelo, a inveja tá pegando, e o cara quer falar algo de ti que não é aquilo ali. A verdade não está com a maioria e também não está com a língua alheia. Entende isso? Então você tem que buscar descobrir qual é o teu crescimento, o que está acontecendo. Você com Deus, você tem um amigo que é Deus na tua vida e você pode consultá-lo, porque o melhor conselho vem de Deus, né? Agora, você tem que ter essa atitude de refletir, para validar, entendeu? Então, trazendo isso para nós seguir. No natural é assim que funciona. O cara abriu as portas, está dando prejuízo, o que ele vai fazer? Ele vai refletir, poxa, não está dando certo. Eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão eu vou falir. Às vezes ele está até tendo lucro, mas o lucro está muito pequeno. Aí ele vai parar, vai pensar, pô, estou fazendo isso aqui, mas não está legal, não está bom. Ele vai tentar alguma alternativa, né, no secular, para tentar melhorar aquela performance, aquele desempenho dele, aquelas vendas dele. Espiritualmente é a mesma coisa. Espiritualmente, eu vejo muita gente que condena o seu chamado, porque o outro falou que não consegue. Quem que é o outro para dizer para mim, o meu livro caixa aqui, o que está acontecendo na minha vida? Por isso que Deus é contra a fofoca, Deus é contra a língua que fica falando dos outros. Por isso que Deus é contra diz que me diz. Porque isso aí, irmãos, é algo que não só não produz nada na vida de quem ouve, como a própria pessoa que faz isso, ela também, diante de Deus, ela perde. Entendeu? Então, se você quer falar de alguém, você tem que saber
que para falar de alguém tem que ser no momento correto, da forma correta e com a verdade. Porque tem gente que fala do outro, mas ele não sabe nada que o outro está vivendo. É um achismo. Eu vou falar isso aqui. Ele acha que o outro não tem potencial. Quem é ele para achar alguma coisa? Evangelho, eu tenho ensinado aqui na igreja, evangelho nunca se baseou em eu acho. Evangelho é eu creio ou eu não creio. Aquilo que não é de fé é pecado. Ah, não, mas eu acho que o irmão não vai conseguir. O que eu acho? Não tenho que achar nada. Deus não me chamou para ser achista, ou achismo, né? Deus me chamou para fazer a vontade dele, e a vontade dele começa com o que ele tem na minha vida. Porque às vezes eu quero analisar a vida do outro e eu não analisei a minha. É isso que isso aqui está ensinando. Você tem que analisar primeiro o teu quintal. Não, porque eu olho o irmão ali, olha. Não, porque o irmão... Sabe, eu conheci muita gente... eu vou falar. Eu conheci muita gente com esse olharzinho de presunção, de querer achar que pode julgar o outro. Aí tu vai ver nos anos passados, tu vai ver onde Deus te põe e onde o outro está. Ah, pastor, mas isso aí já não é um julgamento do outro? Não, porque se ele usou a língua dele para julgar você, a própria língua dele condenou ele, porque ele disse que o teu processo era ruim e que o dele era bom. Então, se ele disse que o dele era bom e passou o tempo e o dele não se confirmou, então ele levantou uma palavra que se aplicou contra ele mesmo. Se ele tivesse ficado quieto, ele não teria nada contra ele. Mas como ele falou, Jesus disse uma palavra assim, ó: por tuas palavras será condenado e pelas tuas palavras será justificado. Quer dizer que a palavra que eu lanço, presta atenção nisso aqui, Deus está mandando falar isso aqui. A palavra que eu lanço para alguém, essa mesma palavra fica no mundo espiritual e essa mesma palavra amanhã ela pode ser juiz sobre mim. Qual é a alternativa sábia, pastor? Fica quieto. Tem gente que perde uma oportunidade tão grande de ficar quieto. Por quê? Porque você não, para julgar, por isso que Jesus falou para a gente não julgar, né? No sentido maior. Porque para julgar tem que conhecer. E aí a pessoa não conhece o que está acontecendo na vida do outro. E ele quer falar. Cuida da sua, cuida do teu processo, faz uma análise de você mesmo. Veja se o seu resultado está bom. É como se eu saísse aqui, eu estou aqui usando uma frase aqui, um exemplo secular para você entender. É como se eu saísse de dentro da minha loja e vou lá na loja do outro, ficar o dia inteiro lá para observar o que ele está fazendo. Só que enquanto eu fico lá observando, a minha loja vai ser roubada. A minha loja vai à falência. Porque enquanto eu fico dando atenção para a loja do outro, vem o inimigo, enquanto eu não estou aqui na minha loja, porque eu fui lá, né? Eu fui lá para gastar meu tempo em vão. Aí vem o inimigo e rouba toda a minha mercadoria. Tem muito crente vivendo assim. Ele presta tanta atenção no ministério dos outros que o ministério dele é roubado. Que coisa, né? Deus está abrindo isso aqui, irmão. Deus está trazendo aqui uma condição aqui da gente refletir, né? Da gente refletir sobre isso aqui, né? Deus está trazendo isso aqui. Então, primeiro degrau, né? Primeiro degrau, só para a gente pegar aqui, é a validação. Não é importante o que as pessoas pensam de nós. Preste atenção. O que as pessoas pensam de nós não importa. O que importa é o que Deus pensa de mim. Deus está mandando falar isso para alguém. Alguém tem que ouvir isso. Você está muito preocupado com juízes humanos. Esse juiz não muda nada na sua vida. Eles não sabem nem o que tu faturou no sentido do espiritual. Ele não sabe qual foi as tuas batalhas. E ele quer falar. Um conselho para quem está me ouvindo. Se tu quer usar a tua língua para alguma coisa, usa ela para falar língua estranha. Não para falar do estranho. Né? Deus mandou entregar isso na igreja esses dias. Eu vou trazer aqui para você. Você quer usar a tua língua? Usa a tua língua para falar em línguas estranhas. Não para falar do estranho. Porque você está fazendo o mesmo papel, só que de uma forma negativa. Porque falar em língua estranha está falando algo estranho, que é as línguas que o Espírito Santo nos dá para falar.
Agora, quando eu falo do estranho, da pessoa, eu deixo de cuidar do meu próprio trabalho espiritual, do meu próprio ministério, da minha própria vida com Deus. Tá entregue o recado aí, né? Deus sabe por que está falando isso. Então, o primeiro degrau aqui, irmãos, é a validação, né? O amadurecimento do negócio. É assim que o negócio amadurece, ó. É esse processo aqui que volta, analisa, faz uma avaliação e vende. Analisa e vende. Vai amadurecendo, né? E aí Jesus, no versículo de número 3, ele diz assim: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então a limpeza, presta atenção, a limpeza do nosso coração, ela está baseada nisso aqui. Por isso que Jesus diz assim, ó, vós já estáis limpos. Quando você se analisa e você reflete e você corrige alguma coisa, você se purifica, né? Você se purifica. E essa purificação, ela vem, deixa eu pegar o versículo aqui, ela vem pela palavra. Vós já estáis limpos, mas limpo de que maneira? Pela palavra que vos tenho falado, palavra falada. Então eu vou colocar aqui no segundo degrau aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó. Ah, entendi. Aqui eu comi bola, irmãos. Aqui eu pulei um degrau aqui. Os irmãos me perdoam. Aqui é o primeiro, aqui é o segundo. Aqui, deixa eu mudar de cor aqui, né? Para poder só referenciar direito aqui. Então aqui é o primeiro, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto, aqui é o quinto, aqui é o sexto e aqui é o sétimo. Eu falei que o oitavo era a plenitude. O oitavo a gente pode entender como a nossa subida para a eternidade lá com Jesus. É uma etapa além, né? Eu estou falando desses 7 que são as etapas que a gente vive aqui, né? Mas só pulei aqui, mas não invalida o que Deus está falando. Então, a segunda etapa aqui, ó, a limpeza, ela vem pela palavra falada. Então, vou escrever aqui, ó, João 15:3. Tem a ver com a palavra falada. E o que tem a ver com a palavra falada? A limpeza, né? Vou colocar aqui, ó, limpo. Pronto. Então, por que é importante registrar? Porque a gente vai seguindo e fica aqui para a gente poder comentar, né? Eu tenho o melhor escrito aqui nos slides, mas vai ajudar a gente a entender. Então, olha que interessante. A palavra falada, que Jesus está dizendo, que é o que ele dizia para os discípulos, ela que limpava eles. E você vê que no secular é a mesma coisa. Olha que interessante. O que faz uma limpeza, aqui é uma reunião de vários departamentos numa empresa, por exemplo. E é através do que vai ser falado, ó, através do que vai ser falado, porque se está numa reunião, um está falando para o outro. O que aconteceu no departamento financeiro, o que aconteceu no departamento pessoal, o que aconteceu no departamento comercial, o que aconteceu no departamento de logística, um exemplo, né? Então, eles vão conversando nessa reunião. Então, eles vão usar o quê? Palavras que eles vão falar. E é isso que vai limpar. Limpar o quê? Os erros. Olha que interessante. O que acontece no secular é a palavra falada que limpa. Na reunião que acontece. É a palavra pronunciada, o cara do departamento pessoal fala para o outro lá, ó, deu um erro assim, 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 por causa disso, assim, assim, assim. Os nossos números estão assim. Então aí o outro fica sabendo do departamento do outro, eles vão interagir por palavras que vão ser faladas, que eles vão começar a entender onde que está acontecendo algum tipo de falha. E se vai se corrigir a falha, vai se limpar. Né? Limpar no sentido de melhorar, purificar, né? Então, João 15:3, que é o que está aqui, ó, né? Reunião no secular e espiritualmente, João 15:3, é limpo pela palavra falada. Então está se confirmando aqui como segundo degrau.
né? Está se confirmando como segundo degrau. Detalhe, eu anotei 91, que é a evidência do 2, por que eu fiz isso? Porque a gente tem sempre dois parâmetros associados. Quais são os dois parâmetros? Aqui eu disse que é a validação, né? Aqui eu disse que é a validação. Agora, aqui eu tenho um tipo de abordagem, que é a palavra falada, e eu tenho um resultado, que é a limpeza. Eu tenho dois parâmetros. Eu também posso colocar o tempo e a palavra, porque a reunião não acontece todo dia, a reunião acontece, por exemplo, no próximo mês. Então tem que ter um tempo para o processo acontecer. O tempo e a reunião são dois parâmetros. A palavra falada e o resultado que ela traz são dois parâmetros. Então eu anotei por causa disso 91. E você vê que está batendo direitinho, né? João 15:3, só para alguém que pode aí não ter percebido, né? A palavra, o tempo, né? A palavra falada e o tempo. Ou a palavra falada e a limpeza, né? A gente pode voltar aqui no slide, a gente vai ver que é João 15:3, ó. Então, são duas maneiras de poder enxergar dois parâmetros que estão associados. Então, por isso eu registrei o 91. E dentro da igreja acontece a mesma coisa. Por quê? Onde que a gente é purificado? Entre outras maneiras, mas uma forma central, né? Um objetivo central é quando o pregador prega e a palavra trata conosco. Então a palavra falada na boca do pregador, ela vai limpar o nosso coração, ela vai corrigir o nosso ser, ela vai trabalhar alguma coisa em nós que está errada. Evangelho é confronto, irmão. Quem não gosta de confronto não gosta de evangelho. Porque tem uns evangelhos por aí que não é evangelho. Eu preciso dizer isso para você com todas as letras. Tem evangelho que nunca pareceu-se com o evangelho. Como assim, pastor? Não entendi. Tem evangelho, irmão, que é uma conduta de boas maneiras. Eu passo uma impressão de que eu sou de Deus e está tudo bem. Só que Jesus disse que se não produzir fruto, ele vai cortar. João 15:2. A validação tem a ver com fruto. Se não coisa vai cair do pé. Então, o evangelho, ele confronta. Assim como lá no secular, um cara do departamento, ele vai confrontar o outro. Confrontar no sentido de, não de brigar, não no sentido de ofender. Presta atenção, não estou falando de ofender as pessoas. Se acabar ofendendo, é uma consequência, mas a gente não está falando disso. Mas eu vou ter que deixar claro aonde é que está errando. O cara do departamento pessoal vai ter que chegar para o cara das finanças, ou para o cara lá do departamento comercial, e vai dizer para ele, ó, é o seguinte, você tem que falar com os teus vendedores que é assim, 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 porque isso está dando prejuízo para a empresa. Percebe que lá no secular ele tem que se posicionar de uma forma de apontar o erro do outro departamento, não no sentido de expor a pessoa, de desmerecer. Não é esse o objetivo do cara lá na reunião secular. Mas ele tem que corrigir o processo porque está perdendo dinheiro, não está vendendo o que poderia vender. Então por isso que evangelho é confronto. O evangelho não vem para nos humilhar. O evangelho não tem esse objetivo. Deus não veio aqui para nos humilhar. Deus veio para nos tratar. Só que se o tratamento acaba humilhando, é uma consequência, mas não é o que Deus objetiva. O objetivo de Deus é, você está errado nisso, e nisso, e nisso. Então vamos fazer assim, 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 para melhorar isso aí. Evangelho é limpeza. No secular é necessário confrontar o outro departamento. No evangelho, o pregador prega a palavra que confronta o nosso comportamento. Para quê? Para limpar. E isso é feito através da palavra falada. A importância de ter registrado aqui. Ele não está falando, o pregador não está falando, usando a verbalização, através da pregação, né, segundo a Escritura. Então é aí, nas reuniões, nos cultos, na hora da pregação, é que Deus, né, de uma forma principal, ele trata conosco. É claro que ele tem outras maneiras, mas eu estou pondo uma forma, todo culto tem uma pregação, todo culto tem uma palavra ministrada. Entende? Então, a gente vê que confirma no secular e confirma no espiritual. E é o que diz João 15:3, estamos em João 15:3, ó. Estais limpos pela palavra.
Então, a palavra de Deus não veio para alisar o nosso ego. Presta atenção aqui. Ah, meu Deus, tenho que falar isso. A palavra de Deus não veio para nos passar a mão na cabeça. Porque se o cara lá na empresa passar a mão na cabeça do outro, no final todos eles vão ser mandados embora, porque a empresa não vai produzir, vai falir. E aí ele deveria ter confrontado o cara lá, e ele não confrontou, para não ter problema, vamos supor assim. Aí no final a empresa fala e o que acontece? Vão todos mandados embora. Então era melhor ter se indisposto com o outro departamento para todo mundo ganhar, ao invés de ficar passando a mão na cabeça e aprovando os erros, para depois todo mundo perder. Então você vê que quando não confronta, na verdade não se indispõe com a pessoa, mas ao mesmo tempo também você não traz progresso nenhum. Né? Então acho que está dando para entender. Eu tô comparando o secular e o espiritual, porque no secular não tem conversa. Se tu não vender, tu fale. Não é uma coisa, eu acho, eu penso, a minha teologia diz isso. Não tem conversa, cara, a lei do mercado. E eu estou comparando a Bíblia com a situação secular para tu ver que o princípio é o mesmo. Só que lá no secular, se tu ficar dando mancada, o próprio mercado de trabalho te pune. E na igreja é o único lugar que a gente não quer ser punido. Quando, na verdade, a igreja deveria ser ainda um exemplo ainda superior ao que está no secular, porque a igreja é santa. Então, no secular, fez 2, 3 besteiras, manda embora, porque não está produzindo para a empresa. No espiritual, as pessoas querem um evangelho onde eu não sou tratado, onde eu não sou corrigido, onde eu não sou limpo. O que isso traz, pastor? Isso traz porque a pessoa não está preocupada com a lucratividade do reino. Percebe? Então, acho que está dando para entender o que Jesus está ensinando. João capítulo 15, versículo 4, que é o próximo degrau aqui. Né? Eu anotei errado, irmãos. Aqui é 15, 2, deveria estar nesse, né? Deixa eu só fazer uma correçãozinha aqui. Hoje o pastor tá dando uma comida de bola aí, mas a palavra falada eu vou só reescrever aqui, não vou nem apagar. Esse João 15:3 aqui, ó, é aqui, ó, que está aqui, ó. E aqui é João 15:2, que está no segundo degrau aqui, né? Está no segundo degrau. E o que é o primeiro degrau, pastor? O primeiro degrau é o ponto de partida, né? Que é o ponto de partida. Da onde você parte? Da sua conversão, do momento que você aceita Jesus. Certo? Por isso que eu não estou citando, mas aqui seria quando a gente aceita Jesus, a nossa conversão inicial. Certo? Então é uma coisa que quando você aceita Jesus, espiritualmente ainda, tu não desenvolveu nada, tu só recebeu Jesus na tua vida, que já é um ponto importantíssimo, mas do ponto de vista do crescimento espiritual, tu tá ainda no primeiro amor, na primeira base. Então esse representa o 1. O 2, que é esse aqui, é quando você dá você cresce, né? Quando você ultrapassa algumas barreiras, você vai para o segundo degrau. E quando isso acontece, é aí que acontece a primeira validação. Então, vou só reescrever aqui, reposicionar para você. Acontece a validação. E no João 15:3, ó, o número 3 aqui, João 15:3 é quando a palavra falada me limpa. Por isso que a gente agora está indo para João 15:4, que está aqui, ó. João 15:4, né, que é o quarto degrau. Então eu meio que dei uma confundida aí, mas eu acho que por isso que eu falei aqui agora você compreendeu. É só na hora que eu fui escrever eu passei um pouquinho, eu escrevi acima do que deveria, mas aqui eu reescrevi. Eu creio que você entendeu. Então aqui é quando se converte, aqui é quando dá a validação, porque aí ele teve a primeira experiência com Deus, e a partir da avaliação agora ele vai ter a oportunidade de receber a palavra para ser limpo. Aí a gente vai para João capítulo 15, versículo 4. João capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim
e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Então, João 15,4, próximo degrau. Então, Jesus está dizendo que nós temos que permanecer nele. Em outras palavras, eu e ele somos dois. Temos que trabalhar lado a lado com Jesus, né? Temos que trabalhar lado a lado com Jesus. E é o que acontece aqui na equipe, né? A equipe tem que um trabalhar do lado do outro, né? Jesus disse que é para permanecer com ele, né? Junto dele. E na equipe de trabalho é a mesma coisa. Tem que permanecer um ao lado do outro. Então você vê que evangelho, ele é, num primeiro momento, uma avaliação individual. E quando a gente vai crescendo, a gente agora vai entrar numa etapa em que a gente vai ter uma avaliação coletiva. Num primeiro momento, não adianta eu querer que a empresa cresça se eu sou um mau funcionário. Então a primeira etapa, eu tenho que validar a minha vida. Você quer contribuir para o meio? Primeiro você se purifica. Você seja um bom crente, espiritualmente, ou no caso do exemplo secular, seja um bom funcionário. Então é uma validação pessoal. Agora, quando chega em João 15,4, já é uma coisa coletiva. Jesus está falando que tem que permanecer nele, e ele tem que permanecer em nós, ou seja, tem que haver uma dupla, né? Tem que haver uma parceria, tem que trabalhar junto. E aqui na equipe é a mesma coisa. Então quanto melhor eu for, João 15,2, melhor eu vou contribuir do lado daqueles que estão junto comigo. Então você tem que se preocupar com aquilo que acontece na igreja. Não é só se preocupar com a sua vida espiritual. No primeiro momento com você mesmo. Depois você vai se preocupar com o que o irmão está passando, se você puder contribuir, né? Se você puder ajudar de alguma forma. É isso que Jesus está mostrando. Então aqui a gente entende, irmãos, a diferença entre chefe e líder. Aqui tem uma diferença que você precisa aprender. Tem muito irmão nosso que vem do mundo com um conceito errado. Ser líder é diferente de ser chefe. É claro que às vezes até tem alguma situação que exige uma chefia. Na empresa também tem. Mas a gente começa sendo liderado por um chefe, mas a gente tem que saber se tornar um líder. O que é o líder? O líder não é uma pessoa que manda em mim. O líder é uma pessoa que, pelo exemplo, leva eu a viver o que ela também faz. Por que Paulo disse, sede meus imitadores? Ele não está dizendo assim, obedeça a mim. Ele não está falando assim, a visão, irmão, deixa eu falar uma coisa aqui, o que eu peguei de irmãozinho, pastor, eu vou dizer pastor que não tem visão, que acha que tem que ser chefe. A impressão que dá assim, né, que nós estamos numa aldeia indígena. Porque, né, não desmerecendo nada, nenhum povo, mas diz que índio tem chefe, né? Então, a chefia é um processo, é válido? É válido. Na empresa lá tem um chefe. Mas, mais do que chefe, é ser líder. O que é o líder? É o que Paulo disse, sede meus imitadores. Ou seja, Paulo está dizendo assim, o que eu faço, está vendo do jeito que eu faço? Faz também, faz do meu lado. Acompanha meu procedimento. É como Jesus ensinava, pelo exemplo. Jesus não ensinava só por palavras. Ele ensinava pelo exemplo. Ele falava uma coisa, daqui a pouco ele estava praticando. Então ele liderava, ele não chefiava, ele liderava. Eu conheci líder, pastor, que se diz pastor, que não sabe ser líder. Ele sabe ser chefe. Só que é interessante que você olha para ele e você vê uma coisa, você olha para o exemplo, você vê outra. Então ele quer ser realmente um chefe. Então ele está no lugar errado, ele não devia estar na igreja. Ele devia ter buscado lá uma tribo indígena, daquelas que não conhecem o homem branco, vai lá e fica lá. Porque para ser de Deus tem que ser chefe, em algum momento vai ter que ser, mas tem que ser mais do que chefe, tem que ser líder. Entende isso? Você tem que mostrar que você está disposto a fazer o que você diz que ele tem que fazer.
Se você tem exemplo, você tem liderança. Se você tem liderança, você consegue arrastar pessoas para servir a Jesus. Eu vi gente que falava uma coisa, mas quando o outro pastor que era superior a ele, mandou ele fazer, ele era totalmente insubmisso. Ele mandava você se submeter, mas ele era insubmisso. Ah, pastor, mas você disse que não é para falar do outro. Ah, você está me vendo dar nome aqui? Eu não estou dando o nome de ninguém. Mas eu tenho que falar do comportamento. Eu não disse que evangelho é confronto? Evangelho é confronto. Eu estou confrontando um tipo de atitude que não tem nada a ver com Deus. Se eu estivesse falando o nome, ó, o fulano, a ciclana, eu estaria usando a minha língua já, de uma forma que poderia entrar numa situação não favorável para mim até. Mas quando eu falo confronto, o exemplo, eu tenho todo o direito de confrontar o exemplo. Eu vejo o pecador, eu falo do pecador, tu é pecador, não. Eu falo para ele, o teu comportamento é de pecado. Eu tenho o direito de confrontar o comportamento, eu tenho o direito de confrontar a atitude. Porque evangelho é confronto. Por que o departamento A confronta o outro departamento? Para aumentar o lucro. Eu vi gente que queria ser chefe e não queria ser líder. Porque ele não entendeu que evangelho é liderança pelo exemplo. Ah, pastor, irmão, o que eu vou fazer? É assim. Paulo disse, sede meus imitadores. Então Paulo estava dizendo assim, ó, não fica olhando só para o que eu disse, para as cartas que eu escrevi. Veja o meu procedimento. Ah, pastor, mas aí o fulano pode ficar ofendido. Eu estou aí para o fulano, para o ciclano, para Beltrano. Eu não disse para você aqui anteriormente que eu não tenho que me preocupar com o que as pessoas pensam. Eu tenho que me preocupar com o que o evangelho me diz que eu tenho que ser. É isso que é evangelho. O evangelho, irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui. Evangelho não é uma coisa que veio para te agradar. Não, isso não é evangelho. Uma coisa que veio para te agradar é uma coisa que pode ser qualquer coisa, mas não é o evangelho. O evangelho, ele veio para te consertar. Opa, verdade. E se aquilo que ele está falando para você não te confronta, amém. Porque tem coisa que nós não precisamos ser consertados. Tem coisa que já está boa em nós. Por exemplo, uma determinada área da minha vida já está bem. Então o evangelho não precisa tratar comigo naquilo. Por quê? Porque naquilo eu já estou correto. Eu já estou de acordo. Agora, se o evangelho, falando a palavra de Deus no contexto geral, se o Senhor vê que eu numa determinada área eu não estou bom, ele vem e me confronta naquilo para que naquilo eu melhore. Ah, não, mas eu não quero ser contrariado. Então você não vai poder servir Jesus. Porque o evangelho passa por situações onde Deus bota o dedo na nossa cara e diz não. Onde Deus fala, não vai fazer. Não é assim. Você está agindo errado. E tem gente que não aceita. Ele aceita corrigir o outro, mas ele não aceita ser corrigido. Eu vi gente que queria ser chefe e não queria ser líder. Eu aprendi com essas pessoas o que eu não devo ser. Ao invés de eu aprender com ele, eu aprendi o que eu não tenho que ser. Entende isso? Então, Deus está trazendo aqui, irmão. Eu sinto muito, se ofende, se não ofende, eu não estou muito preocupado com isso. Na verdade, não estou nem aí, né? Porque se eu estiver preocupado com a vontade do A, do B e do C, eu não vou me preocupar com o que Jesus quer. Eu tenho que me preocupar com o que Jesus quer de mim, né? E a cada um de nós temos que fazer essa mesma análise, esse tipo de preocupação. Então, olha aqui, o que é liderança? Vou até anotar aqui, ó. Liderança é nada mais do que delegar autoridade. Liderança é delegar autoridade. Vou escrever aqui. Não sei se vai caber tudo, né, irmãos? Mas liderança é delegação de autoridade. O que é delegação de autoridade, pastor? Me explica, eu não entendo essa palavra. Delegar autoridade, irmãos, é quando você prepara uma pessoa dentro do chamado que Deus tem na vida dela. Você prepara uma pessoa não para te obedecer. Presta atenção. É claro que sem obediência ao líder fica difícil. Se o líder falar vai para a direita, tu vai para a esquerda, sempre vai complicar. Porque aí não vai ter o quê? Não vai ter a parceria aqui que Deus também falou. Né? Jesus falou que nós permanecer nele e permanecer em nós. Então, está falando de uma
cumplicidade, né? Uma comunhão. Então eu tenho que ter comunhão com o meu líder. Não dá para mim ser liderado por alguém com quem eu não me simpatizo, não concordo, não entendo que aquela pessoa seja de Deus. Então começa por aí. Agora, uma pessoa que verdadeiramente é líder e está no caminho de liderança, ele sabe que a semente de líder que ele tem, presta atenção, ela tem que ser compartilhada. Por quê? Porque pode ser que no meio daquelas ovelhas que ele está apacentando, Deus tem um projeto no evangelismo com um, Deus tem um projeto para o outro ser pastor, Deus tem um projeto para o outro ser um intercessor, Deus tem um projeto para a outra ser uma mulher, que vai ser uma mulher que Deus vai trabalhar no jejum, na oração, em alguma área específica, né? Estou só colocando exemplos. Então eu tenho que, como líder, eu tenho que descobrir o que Deus quer com aquelas pessoas, a liderança que Deus tem na vida daquela pessoa. E através dessa liderança, né, que ele vai liderar outros. Então eu não tenho que querer liderar no sentido que eu tenho que ser o único líder, eu tenho que levantar líderes. Né? Por isso que a gente tem um trabalho aqui na igreja que chama-se Escola de Líderes. Né? Você está vendo aqui o trabalho 7 selos do Apocalipse. Mas eu tenho um outro seminário que eu dou aqui, né, que também é o nosso curso de teologia básico, né? Ele se chama Manual do Pregador, e ele é ministrado num negócio que a gente chama aqui de Escola de Líderes. Por quê? Porque o objetivo é formar líderes. Agora, eu não vou querer formar um líder que não tem chamado para liderar naquela área. Não, pastor, então agora todo mundo vai ser pastor. Não. Agora todo mundo vai ser um grande evangelista. Não. Porque aí depende o que Deus tem na vida da pessoa, né? Então eu tenho que fazê-la liderar, mas liderar da maneira correta. Eu não vou pegar uma pessoa que não tem chamado para uma determinada coisa e vou forçar ela para aquele ministério. Não pode. Aí eu não estou liderando, aí eu estou atrapalhando. Né? Então, acho que deu para entender aí o princípio. Então tá aqui, ó. Delegar autoridade. É o quê? É entender que Deus vai te usar, mas Deus quer usar outras pessoas e pode levantar dentro do que Deus tem na vida da pessoa outros ministérios que serão importantes para trabalhar do teu lado. Então é importante entender isso aí. Então esse degrau aí fala disso. Então tá aí. Para que haja uma comunicação entre os departamentos de forma eficiente, o que é preciso? Se você olhar para a figura, você já vai ter a resposta. É preciso que todo mundo fale o quê? Uma linguagem comum. Porque se esse aqui falar uma língua e esse outro aqui falar outra, não vão se entender. Concorda comigo? Então, além da reunião, além da limpeza que vem pela reunião, pela palavra falada, né, vai ter que ter uma comunicação, e essa comunicação dos departamentos depende do quê? De uma linguagem que é comum. Todo mundo fala a mesma língua, todo mundo se entende, certo? E o que isso traz para nós? O que isso ensina? Que isso funciona secularmente e isso também funciona espiritualmente. Por quê? Porque todos nós, como crentes, temos uma linguagem comum. Qual é a linguagem comum? A palavra de Deus. O Evangelho faz uma coisa, irmãos, que nenhum outro ambiente é capaz de fazer, nenhum outro campo da vida é capaz de fazer. O Evangelho, ele centraliza tudo em Cristo, em Jesus, né? O 2 que nós estamos falando. E como tudo é em Jesus, e Jesus é a revelação da palavra de Deus, às vezes, se fosse secularmente, não teria nada a ver com o Joãozinho. Porque o Joãozinho gosta de coisas que eu simplesmente não simpatizo. Mas aí quando ele se converte, e eu também me converto, um exemplo, significa que ele vai ter identificação com a palavra e eu vou ter uma identificação com a palavra. Significa que a gente criou, por causa da obra de Deus na nossa vida, se criou um objetivo comum, uma linguagem, um ponto de contato. Se nós não se convertesse, talvez eu nunca nem ia assim, não ia desprezar, mas talvez eu nunca nem ia me interessar em puxar um assunto com aquela pessoa. Porque os mundos são diferentes, né? Ele gosta de uma coisa, eu gosto de outra e assim vai.
Mas por causa do Evangelho, o Evangelho une pessoas diferentes, de todos os tipos, e faz a gente ter uma linguagem comum. E aí nós temos um ponto onde todos nós falamos e buscamos um mesmo propósito. O Evangelho tem esse poder, né? Então, nossa linguagem comum é a palavra de Deus, né? A nossa linguagem comum é a palavra de Deus. E aí eu registrei aqui ainda, em João 15:4, não vou anotar aqui para não encher o quadro, que tem a delegação da autoridade, que tem a ver com a liderança, e tem que ter um idioma comum, que é a palavra. São duas coisas, né? Tem que delegar autoridade, né? Tem que delegar autoridade na empresa ali. E tem que ter, para todo mundo se conversar, tem que ter um idioma que todo mundo se entenda. Então tem que ter duas coisas. Então anotei aqui 92. Aí você vai dizer, não, pastor, mas peraí, todo mundo que está na sala de reunião, a princípio já é líder. Pois é, mas ele pode crescer ainda mais. Ele pode avançar, certo? Então tem a delegação de autoridade e tem que ter um idioma comum. Então eu anotei 92, como eu disse, por causa disso. Duas evidências, né? Então, Jesus ele diz, permanecer em mim e eu permanecer em vós, né? Ele fala isso. Aí ele diz, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Então, o que é permanecer em mim? Permanecer é continuar em Jesus, certo? Permanecer em Jesus é continuar em Jesus. Só que ele fala permanecer, que ele vai permanecer, que nós vamos permanecer nele e ele vai permanecer em nós. Então é ida e volta. Nós temos que permanecer em Jesus e Jesus tem que permanecer em nós. Então tem duas evidências. Então anotei aqui 93. Só que Jesus fala isso também de duas formas, porque ele fala daqueles que permanecem e ele também fala na segunda vez daqueles que não permanecem. Se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecer em mim. Então tem o ato de permanecer, a gente nele e ele em nós, dois, e tem a afirmação de Jesus por duas vezes de não permanecer, uma aqui e uma aqui. Então anotei como tem duas afirmações sobre negar Jesus, né, que é a não permanência, eu anotei o 94 por causa disso. E aí, para nós registrar o 95, a gente tem uma linguagem, a palavra, e a gente está vendo com isso que a gente está aprendendo aqui, ó, a gente está vendo que tem princípios. Tem o ponto de partida, é um princípio. Se não se converter, isso aqui nunca vai acontecer. Tem que validar, outro ponto, outro princípio. Tem que ter a limpeza, outro princípio. Então a gente tem uma linguagem, a palavra, e dentro dela a gente tem vários princípios. Então, por causa dessas duas evidências, eu anotei 95. E a gente vê que a base para que tudo aconteça é exatamente qual degrau? O segundo. Por quê? Porque é a partir da validação que começa Deus a nos levar para o crescimento. Se não validar, não vai acontecer nada depois, né? Então, a validação é o segundo degrau. Então, como é o segundo degrau, eu anotei 96. Tudo depende de validação. É como o comércio lá, trazendo para o secular agora. Se não vender, se der prejuízo, e isso repetir, acabou. Então, a validação é o princípio para tudo depois, tudo que vem depois. E é o segundo degrau. Então, eu anotei 96, estou mastigando para vocês entenderem. É a base de tudo. Coloquei aqui a base de tudo para evitar corrupção, né? Para evitar corrupção. E aí a gente vai entender, irmãos, que é por causa do segundo degrau, ou por causa da palavra, né? Por causa da palavra falada aqui, que a gente evita as tentações e a gente evita a corrupção, né? Porque se ela limpa, significa que ela retira de nós aquilo que o inimigo tenta pôr, né?
Então, a palavra falada tem esse poder. João 15:5, esse degrau aqui, né? Esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo. Já estamos aqui no João 15:5. Ele diz assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então a gente tem duas evidências do 2 aqui. A primeira é que existe 2 símbolos. Existe o símbolo da videira e existe o símbolo dos ramos. Então anotei aqui 97. Né? E Jesus disse que aquele que permanece nele e ele permanece na pessoa, agora não vai dar fruto, agora vai dar muito fruto. Então, a gente pode entender que fruto e muito fruto são 2 evidências diferentes. Registrei 98 aqui. E aqui está registrado, né? Só para trazer aqui para vocês, aqui está registrado que aqui ele fala fruto, ó, não der fruto e todo que dá fruto, né? E aqui ele fala muito fruto. Então só para evidenciar, né? Para evidenciar. E aí a gente pode perceber também, irmãos, que Jesus mostra que existem 2 coisas que tem que acontecer para que a gente dê muito fruto. Né? O que tem que acontecer? Ele diz no final aqui, ó, porque sem mim nada podeis fazer. Então eu tenho o muito fruto, que é a plenitude, certo? Fruto é o começo, é a validação. Muito fruto é uma condição de plenitude. O que é que precisa para que o muito fruto aconteça? Porque para conseguir fruto eu já preciso de Jesus. Para conseguir muito fruto, eu preciso ser totalmente dependente de Jesus. Que é o que ele diz aqui, sem mim nada podeis fazer. Então eu tenho que ser 100% dependente. Então as 2 realidades, a plenitude da promessa e a total dependência de Jesus, é 2 evidências, anotei aqui 99. Então, formas de ver Jesus, né? De muitas maneiras. Então está aqui registrado, ó, muito fruto e dependência 100%. Está aqui, ó, no degrau aqui. Vou anotar, uma delas pelo menos eu vou anotar. Né? João 15:5. Colocar o muito pelo mais aqui, né? Muito fruto. Que para isso acontecer, já registrei até o 2, precisa de total dependência de Jesus, né? Então está crescendo, tá vendo? A escada está se formando aí e a gente está confirmando que tudo que vale no natural vale também no espiritual. Bom, uma vez que a empresa está faturando muito, ô pastor, mas você está falando de empresa, está falando de ministério? Estou falando dos 2. Até acho que nessa altura do campeonato aqui, né? Você já entendeu que quando eu falo de um, eu estou falando do outro. Depois eu explico separadamente para você ver que o princípio que vale em um vale no outro. Eu estou mastigando isso para que alguém não me mal entenda, né? Não diga, pastor, mas eu quero saber da palavra de Deus. Pois é, mas a palavra de Deus está mostrando-se tão perfeita, tão clara e tão precisa, que ela está explicando um processo natural e ao mesmo tempo ela está explicando um processo espiritual. Eu estou mastigando isso ao longo da lição para que alguém que pega aí no meio da lição não me mal entenda, né? Não me mal compreenda. Bom, se está produzindo muito fruto, o que acontece com o ministério que está produzindo muito? O que aconteceu com Paulo? Foi enviado para fazer missão e para fazer uma obra em vários lugares, até continente ele foi, né? Mudou até de continente. Então, por quê? Porque estava produzindo. Então, Deus pegou e falou, ó, vou mandar ele para um determinados locais aí, onde ele vai fundar alguns trabalhos aí, ele vai fazer uma obra para mim.
né? Deus manda separar Paulo e Barnabé, né? Então eles são enviados. Então por quê? Porque vai expandir. Aonde ele estava já tinha dado muito fruto. Então ele vai expandir, é uma obra de expansão, importante. Secularmente a mesma coisa, porque quando a gente está produzindo muito, quando a empresa está produzindo muito, qual é a tendência dela? Abrir filial. Ou seja, ela não vai ficar no mesmo lugar, ela vai continuar na sede, mas ela vai ter um capital já tão acumulado que ela vai abrir novas filiais, novos pontos da mesma rede. Então esse é o processo. E para isso acontecer, tem duas coisas que são necessárias. Qual que é a primeira? O próprio capital, porque se está dando muito fruto, é porque está produzindo. Então, como ela vendeu bastante, né? E no Evangelho, como ganhou almas bastante, usando uma questão até evangelística, né? Porque fruto não é só evangelizar. Mas eu estou só dando um exemplo. No exemplo de Paulo, ele foi evangelizar e ele foi ensinar. Mas eu vou usar o evangelizar porque para os cristãos é mais fácil entender a pregação do que o ensino. A gente tem um conhecimento de pregação, mas a gente não é profundo. Muitos não são profundos no ensinamento. Eu não estou dizendo que não tem ensinamento, estou dizendo que não é profundo. Então eu estou usando a questão evangelística para falar de uma linguagem que você entende com facilidade. Então, tem que ter capital e tem que ter muita experiência. Aqui ele teve a primeira experiência. Nessa altura aqui do processo, depois de ter produzido muito fruto, ele já sabe muito bem o que dá certo e o que não dá certo. Pastor, mas ele já sabia aqui. Não, aqui ele sabia a primeira impressão. Aqui ele validou a primeira vez. Mas quando ele vai para o próximo degrau, ele descobre mais coisas onde ele pode melhorar. Quando ele vai para o próximo degrau, ele melhora ainda mais. E assim vai indo. Então, quando ele chega em João 15,5, que é o muito fruto, que é o início da plenitude, ele já está com a validação melhorada também. Então, ele tem duas coisas para evidenciar Jesus, que é o 2. Ele tem muito capital, porque ele tem o muito fruto, e ele tem muita validação, ele sabe o que dá certo e o que não dá certo com bastante compreensão, com bastante visão. Bem mais até do que quando ele começou aqui. Aqui ele validou, mas aqui ele tá mais validado ainda, certo? Então ele tem muito capital e muita experiência do que funciona e do que não funciona, certo? Com essas duas coisas, ele está pronto para fazer, vou colocar aqui só para a gente registrar, ele está pronto para levar para o próximo nível, ele está pronto para ir para abrir filial. Ou filiais, né? Coloquei filial só para exemplificar o termo. Então, tá aí, ó. E aí eu anotei 100, né? No outro aqui era 99, deixa eu ver aqui se pego aqui. Só para os irmãos verem aí, talvez o irmão não reparou, ó, 99, e aí eu anotei aqui o 100. Vamos os slidezinhos, atualiza aí. Isso. Muito bem. E isso, irmãos, funciona no natural, olha lá, espiritualmente é exatamente isso que Deus fez, né? Por quê? Porque o reino, a filial, ou a sede, está representada por Deus Pai, que seria a sede no céu, né? Uma representação. Claro que Jesus, o Pai, é igual, mas eu estou colocando assim a representação. Então, o Deus Pai que envia Jesus, ele está representando a matriz, certo? E Jesus vem na terra. Então, Jesus é a identidade do Pai, só que não lá no céu, agora na terra. Então, se o Pai está lá e Jesus estava aqui, então Jesus está representando o quê? O Filho, daí vem o nome filial. Né? A própria expressão secular concorda com Jesus, que Jesus é o Filho, né? O Senhor Jesus. Então, Jesus estava na terra, o Pai estava no céu, então Jesus representa o quê? O reino de Deus na terra, uma filial, certo? Então tá aí, Jesus na terra, uma figura ilustrativa, né? Que Jesus era a filial de Deus na terra. E como tem uma sede lá e tem a filial aqui, sede e filial, dois termos.
Então eu registrei 101 aqui, 2 locais diferentes, né? Só que Jesus, ele é chamado de videira. Você viu lá comigo, né? Ele diz assim, eu sou a videira, vocês são os ramos, né? E Jesus é a videira. A videira é o símbolo de uma árvore, a árvore da vida. Só que Jesus, o que Jesus produz está na árvore, certo? Está nele. A primeira manifestação de Deus na terra é Jesus, no sentido de ministério. É Ele que representa, é através dele que vem tudo aqui na terra, que Deus salva, que Deus, né, faz toda a obra. Só que Jesus estava com os 12 perto, é como se fosse os frutos que estão grudados na árvore, porque onde Jesus ia, eles iam atrás. Então representa o fruto ligado diretamente na árvore. Só que você sabe que o fruto que é produzido na árvore, mais cedo ou mais tarde, ele vai ser tirado da árvore para que ele seja levado para outros locais, para que ele sirva de alimento. Faz sentido? Vou repetir aqui para alguém que pode não ter entendido. Jesus é a árvore. Os 12 discípulos são 12 frutos. Por quê? Porque está grudado. Onde Jesus está, eles estão juntos. Só que o fruto e a árvore estão um ligado no outro, estão próximos. Mas, para mim levar esse fruto, por exemplo, botar numa caixa e levar para um armazém, para ser vendido lá na frente, eu tenho que arrancar ele da árvore. Por isso que Jesus sobe. Então a árvore foi e os discípulos ficou. Então a árvore e o fruto ficou separado. Certo? Então é uma realidade que confirma-se no natural e confirma-se no espiritual. E o Espírito Santo, Jesus entrega o Espírito Santo para continuar multiplicando, para continuar aumentando os frutos. Então Jesus representa o fruto na árvore, porque ele é a árvore, os discípulos são os frutos ligados nele, e o Espírito Santo vai levar essa mensagem por toda a terra, ou seja, agora ele vai representar a expansão sem a presença física de Jesus ali na terra, que seria a árvore. Então Jesus é o fruto, tem a expressão do fruto que está na árvore, e o Espírito Santo é esse fruto que é levado fora da árvore. No sentido não que está fora de Jesus, mas no sentido de que Jesus em carne, em físico, em corpo físico, ele vai desaparecer para que ele seja manifestado também pelo Espírito Santo. E como são duas condições, né? Jesus é o fruto na árvore e o Espírito Santo leva o fruto para longe da árvore, em todos os recantos da terra. Então, na árvore e longe da árvore são duas realidades, 2 lugares na horizontal. Então, anotei aqui 102. Aí Jesus diz assim, se alguém não permanecer em mim, o próximo nível aqui, ó, João 15,6. Vamos colocar isso aqui? João 15,6. Né? Olha, mais um degrauzinho aí. Ele diz assim, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanham e lançam no fogo e o queimam. Uma coisa que eu quero parar aqui com você, eu quero que você reflete comigo aqui com bastante atenção. Lembra que Jesus falou, que lá no versículo 15:2, aqui, João 15:2, ele falou, aquele que não der fruto, ele corta. Eu falei que é o fruto que cai do pé, certo? Então Jesus mostrou que se não der fruto, ele vai cortar, né? Olha o que ele fala no mesmo texto, agora no versículo 6. Ele está falando uma coisa semelhante. Ele está dizendo assim, ó, será lançado fora. E ele não colocou assim, ó, se alguém, como Calvino, né? Estou batendo na teologia do Calvino. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Se fosse um evangelho como algum calvinista pensa que ele é, que na verdade é um equívoco muito grande, deveria estar escrito assim, ó, se alguém que não foi predestinado para ser salvo, será lançado fora. Mas Jesus disse, se alguém, quem é esse alguém? Qualquer pessoa. Pastor, mas não tem escolhido desde o ventre? Vou entrar um pouquinho nisso aqui. Tem. Ah, pastor, então Calvino está certo. Ué,
Se Deus escolheu um desde o ventre, por algum motivo, não quer dizer que ele aplica isso a todos. Certo? Não quer dizer que ele fala para Paulo, este é meu instrumento escolhido. Paulo ainda não era cristão. Então a gente entende que Deus pode ter uma prerrogativa eterna de escolher. Ah, pastor, mas isso não é calvinismo? Não. Por que não? Porque quando eu digo que Deus escolheu alguém, eu não estou dizendo que Deus vai escolher só os que ele vai salvar. Tem uma distância entre essas duas afirmações. Por exemplo, é como eu vou dizer assim, ó, não quer dizer que eu disse que vou dar dinheiro ali para alguém ali na rua, que eu vou dar dinheiro para todo mundo. Tem uma distância entre essas duas verdades. Não, falou que vai dar dinheiro para o José. Então agora todo mundo ele vai dar dinheiro, ou todos aqueles que ele quiser ele vai dar dinheiro. Não, eu vou dar dinheiro só para o José. Por quê? Porque eu quis. Entende isso? Então, ele está dizendo assim, ó, se alguém não permanecer. E detalhe, se uma pessoa não permanece, é porque ela já está. Opa, Deus está falando algo muito sério aqui, irmão. Presta atenção. Eu estou aqui para desfazer o erro grotesco do calvinismo. Como é que eu não vou permanecer? Não vou permanecer sem estar em Jesus. Porque uma coisa é estar, outra coisa é permanecer. Concorda comigo? Então, se eu não vou permanecer, por quê? Porque eu não quero. Motivo? Primeiro, para isso acontecer, eu primeiro preciso estar. Porque uma pessoa que nunca esteve em Jesus não vai permanecer. Por que não vai permanecer? Porque ele nunca esteve ali. Eu não vou permanecer no centro da cidade porque eu nem passei pelo centro da cidade. Para mim permanecer em alguma coisa, a premissa é que eu tenho que ter estado naquela coisa. Isso aqui é uma dedução até lógica, não é nem espiritual. Eu preciso primeiro estar em algum lugar, em alguma pessoa ou em alguma coisa, para permanecer nessa coisa. Aí Jesus diz, se alguém não permanecer em mim. Então quer dizer que primeiro ele já estava em mim. Mas se ele não permanecer, quer dizer que há uma possibilidade de sair fora, não permanecendo, ele será lançado fora, perde a salvação. Ah, pastor, estão nos enganando com essa teologia calvinista, estão nos enganando. Ah, pastor, mas eles têm um monte de versículo que apoia, mas eles apoiam o versículo de uma maneira que você não aprofunda o entendimento para poder entender verdadeiramente. Eles pegam isoladamente. Eu tenho até um tema bem mais profundo que eu falo sobre isso no Manual do Pregador, o seminário que eu tenho aqui na igreja, para a escola de líderes, como eu falei, dos pregadores, que a gente aprofunda, a gente fala de coisas ali que, como esse calvinismo é mentiroso. Aqui já está provado. Se alguém não permanecer, eu não tenho como permanecer numa coisa que eu nunca estive. E tem um outro evangelho, uma outra parte do que Paulo escreve, que diz, como crerão se não há quem pregue? Se ele permanecer, é porque ele já creu. Eu não posso permanecer no que eu não acreditei. Certo? Por exemplo, o cara é budista. Para ele não aceitar Jesus, ele vai ter que negar Jesus para permanecer no budismo. Mas ele já é budista, a premissa é que ele já é. Estou só usando aqui como um exemplo, tá? Não é nada contra ninguém, é só a título de exemplo. Posso dar um outro exemplo aqui. Se o cara é empregado numa empresa, ele vai permanecer empregado se ele não for mandado embora. Mas ele não vai permanecer se ele não foi nem contratado por aquela empresa. Se ele não foi contratado, ele não tem como permanecer lá, porque ele nunca trabalhou lá. Ah, pastor, isso é tão fácil de entender, mas tem gente que parece que tem dificuldade. Então eu preciso mastigar, bem mastigadinho para você. Eu preciso permanecer em Jesus, mas primeiro eu preciso crer. Qual que é o primeiro degrau aqui? Ponto de conversão. Aí eu estou subindo, daqui a pouco eu pulo.
É o que está falando aqui. Se alguém não permanecer em mim, ele está aqui, subiu, aí ele está aqui na escada, ele está em Deus, mas ele pode não permanecer, ele pode pular fora, ele pode descer aqui e cair. Então cadê o calvinismo? Ah, pastor. Mas então, estão pregando algo para nós. Sabe por que eles gostam do calvinismo, irmão? Porque o calvinismo é uma farsa tão bem feita que o calvinismo te ajuda a justificar os teus erros, porque o evangelho te confronta, como eu falei. Se você está no calvinismo, você não vai ser confrontado, porque quando você faz uma besteira, você diz assim, já tá pré-determinado que eu vou fazer mesmo a besteira, já está pré-determinado que eu ia errar, já está pré-determinado. Pastor, mas o calvinismo não diz isso. Ele pode não dizer exatamente isso, mas ele diz em linhas gerais que aquele que não é salvo, ele nunca foi salvo. O versículo está dizendo o oposto. O versículo está apontando exatamente para o contrário disso. Pastor, e onde está essa palavra que esmaga o calvinismo? O permanecer. Porque não dá para permanecer se eu nunca estive, né? Já falei bem mastigadinho, já coloquei isso aí. Então eu estou aqui, ponto de conversão. Não, mas aí o calvinista fala assim, não, mas ele desviou, porque na verdade ele nunca foi salvo. Então ele não permaneceu. Ele não tem. Então para que Jesus falou isso? Lá no versículo 2, se não me engano, ele diz que quem não produz fruto, ele corta. E para produzir fruto, outra premissa, para produzir fruto tem que estar na árvore. Você já viu o ramo produzir sozinho? Ele mesmo diz, sem mim nada podeis fazer. Então se ele diz que aquele que não produz fruto ele corta, é porque se ele vai cortar, é porque o ramo está ligado. E se o ramo está ligado, já está entre aspas no reino, já está em Jesus. E se está em Jesus, como que não pode ser cortado se Jesus diz que corta? E aqui ele volta a reafirmar, se não permanecer ligado, se não permanecer em mim, será lançado fora. Então pode sim um crente perder a salvação. Calvinismo 0. 0, 0, 0, 0, 0 vezes 0. Infelizmente, para a tristeza de alguns que não querem a verdade, porque é mais fácil eu dizer que aconteceu aquilo porque era a vontade de Deus. A vontade de Deus não tem nada a ver com as minhas escolhas. A vontade de Deus vai passar a influenciar a minha vida quando eu abrir meu coração para deixar Deus entrar. Por isso que o Espírito Santo usa Paulo e diz, não endureçais o vosso coração. Se eu sou um calvinista que acredita que Deus falou para mim que eu já vou se perder, Deus está mandando desmembrar isso aqui, tá? Se eu já acredito que eu vou me perder ou que eu vou me salvar, então para que Deus tem que falar para mim que eu tenho que deixar não endurecer o meu coração? Como escreve lá em Hebreus. Não endureçais o vosso coração. Significa que eu posso estar em Deus, subindo na escada, daqui a pouco eu endureço o coração. Aí vem o conselho do Espírito Santo na palavra de Deus. Não endureçais, porque se o coração endurecer, Deus fala, mas aí não entra mais. E aí eu posso não permanecer e vou ser lançado fora. Pastor, mas me enganaram feio, pastor. Irmãozinho, por isso esse curso foi aqui preparado para você. Não só para falar do que Jesus vai fazer, da volta dele, da escatologia, mas para falar de bases que são fundamentais para nós. Aí ele diz assim, a semelhança do ramo, para não ter dúvida, que o ramo está ligado na árvore, então já foi convertido, sim senhor. E secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Pastor, o que tem no inferno? Fogo. O que tem no lago de fogo? Mais fogo ainda. Pastor. E o que é isso aqui, irmão? Isso aqui é uma evidência de Jesus, porque ser lançado fora e queimar no fogo é duas evidências, certo? Ser lançado fora quer dizer, não participa mais do reino. Mas aí Deus vem e faz uma segunda coisa, que é uma promessa que ele também faz para os infiéis. Eu vou, além de te lançar fora, eu vou te queimar. Eu vou mandar os meus anjos te apanhar e te lançar lá. Então, ser queimado e ser lançado fora, duas coisas. É uma evidência do escândalo de quem nega Jesus. Anotei aqui 103.
Tá bom? Então, creio que está dando para entender aí, ó. Olha lá que interessante. Temos que estar na parceria, quer dizer, ligados na videira, ramo e videira, né? Para evitar escândalos. Então, coloquei ali. Vou colocar aqui no João 15:6, né? Vou colocar aqui, temos que evitar... João 15:6, vou abreviar aqui, evitar escândalos. Tremendo, né, irmão? Eu pelo menos, eu acho maravilhosa a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é tão perfeita, irmãos, que ela contempla tanto o natural, o espiritual, ela contempla o porvir, né? Porque tem gente que fala assim, quando a gente for para o céu, não sei porque eu estou falando isso, tá? É para alguém aí, para você dar valor à palavra de Deus. Quando a gente for para o céu, aí vai acabar a palavra, vai ficar só o louvor. Eu já ouvi isso na igreja, irmão, mais de uma vez. Não, querido, sabe por quê? Porque Lucas 24:35 e Marcos 13:31 diz que os céus e a terra vão passar. Mas a única coisa que não vai passar é a palavra de Deus. Jamais passará. Então, dá valor porque a palavra fala, dá valor porque Deus fala, porque o que Deus fala permanece, né? Tanto que permanece, que é por isso que ele diz que quem não estiver na palavra não permanece em mim, né? Só colocando aí para você. Se permanecerdes em mim, tá vendo que a permanência é o princípio, ó. E para permanecer já tem que ser dele. Você já entendeu. E as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, a palavra permanecer em nós, e nós permanecer em Jesus, né? Se permanecer em mim, em Jesus, e as minhas palavras permanecer em vós. Então está falando do testemunho do Cordeiro, permanecer em mim, quer dizer, no Salvador, e as minhas palavras, quer dizer, a mensagem, né? Tem o Cordeiro, porque Jesus teve corpo, porque ele teve que se oferecer como Cordeiro. João 1:29, para quem quer consultar. Então, permanecer em Jesus é uma coisa, e as minhas palavras permanecer em vós, duas coisas. Anotei aqui, 104. E aí ele diz, pedireis o que quiserdes, mas só pedir, não, vai pedir, quem chega nesse nível aqui, né, do 7, que é a plenitude, né, e vos será feito, quer dizer, olha o nível de autoridade que essa pessoa tem, pedir o que quiser, e vos será feito. Então, pedir é uma coisa, ser atendido, segunda coisa. Então, eu anotei 105, né, coloquei muito pequeno ali, 105, vou registrar aqui só para... 105, até o momento 105. A gente começou, acho que foi com 99, já estamos em 105 evidências de Jesus, do 2, né? E aí o que acontece? Puxando agora para o secular. Vou colocar aqui, ó. Puxando agora para o secular. Vou só reescrever aqui. O 7 você já sabe, né? Aqui é João 15:7, que é isso aqui, ó. João 15:7. Aí é uma condição de ter o quê? Capital ilimitado. Capital ilimitado. Ô pastor, não entendi, esclarece para mim. Assim, irmão, quando você atinge essa condição do 7º degrau, ó, veja o que é uma plenitude, a diferença de uma oração de quem está aqui e de uma oração de quem está aqui. Já está dentro da presença de Deus, muito encaminhado em Deus. Vai pedir o que quiser e vai ser feito tudo que ele pedir. Quer dizer que ele vai ser atendido numa escala que não assim que é gigante, uma coisa que a princípio é ilimitada. É claro, quando ele vai estar cheio do Espírito Santo, ele nunca vai pedir uma coisa para Deus que não cumpra o propósito. Porque dá uma impressão que as pessoas usam esse versículo aqui como se fosse assim, eu vou pedir o que eu quiser e Deus vai me dar. E isso aí é uma promessa que quando eu estiver cheio de Deus, eu nunca vou querer nada que Deus não queira. Então tem isso também, né? Então, só para esclarecer para alguém aí. Agora, no caso de uma empresa, estou produzindo muito fruto,
Estou evitando escândalo, quer dizer, defamar a marca. Não quero que ninguém fale mal da marca, porque quanto mais as pessoas usam o produto, mais o produto é bom, mais as próprias pessoas comentam entre elas. E aí mais pessoas compram. É uma propaganda que se alastra, né? E aí chega na condição de capital ilimitado. Quer dizer, a empresa, depois de abrir filial, aquela multiplicou tantas filiais que ela chegou numa condição de capital. O que ela quiser, ela pode adquirir. Tipo uma Coca-Cola hoje. Uma Coca-Cola tem um valor aí, não sei nem o valor, mas é um valor que é bilhões aí, né? Estão comparando assim. Então, você vê que da filial, mais um passo, chega numa condição que cresceu tanto que tem um caixa na empresa que é gigantesco, é praticamente assim considerado como se fosse ilimitado, né? Claro que no espiritual isso é ainda maior, porque o espírito, a área do espírito é de fato eterna, né? A área material ela é limitada de alguma forma. Então a gente está vendo, irmãos, que tudo se cumpre. Tá aí, ó. Tudo se cumpre. Aí os passos aqui, né? Todo o processo que a gente tem visto, ele se cumpre. E aí, chega-se em João 15:8, né? Em João 15:8, ele fala assim, nisto, o que é João 15:8? João 15:8 é o 7º degrau, porque o primeiro degrau ele não foi mencionado. Ele é entendido porque nós aceitamos Jesus, certo? Então, os degraus mesmo que Deus está citando é João 15:2, 15:3, 15:4, 15:5, 15:6 e 15:7. Aí dá para entender que o João 15:8 é o 7º degrau, né? Pastor, você não reescreveu aqui? Eu reescrevi, irmão, mas eu reescrevi no sentido das etapas. Porque essa primeira etapa, em termos de crescimento, ela seria o marco zero. Ela seria o marco, vou escrever aqui, vou escrever até de outra cor. Ela seria o marco zero. O que é o marco zero? Ponto de partida. Então eu escrevi de novo, mas para ser bem correto com o versículo, a gente também pode fazer algum tipo de confusão aqui, né? Mas não invalida o que Deus tem falado. Você vai entender agora completamente. Eu vou demonstrar para você. Marco zero, perfeito? Tanto que eu não li João 15:1, né? Para colocar aqui como etapa. Marco zero é o ponto de partida, então é o zero. Aonde que é o zero? Quando eu me converto. Qual que é o primeiro degrau? Quando valida. Qual que é o segundo degrau? Quando limpa pela palavra falada. Terceiro degrau, liderança. Quarto degrau, muito fruto para filial. Quinto degrau, evitar o escândalo que a gente viu. Sexto degrau, para ficar certo, né? Para ficar agora correto. Capital ilimitado. E 7º degrau, eu falei que o que seria o 8º seria a subida, mas o 8º também não aparece. Aí fica para o além, né? Mas esse aqui aparece. Para mim ser bem correto, né? Eu tinha reescrito, mas agora ficou correto. É uma questão de posicionar só os versículos, mas para não deixar aí a desejar, para você finalizar e entender isso aqui. Nisto é glorificado meu Pai, em quem deis muito fruto. Então o que já estava aqui vai se cumprir ainda aqui, mais ainda, a plenitude aqui, ó. Até apontar aqui, ó. Vai para a plenitude aqui, ó. Na terra, né? Aí o 8 seria a plenitude, mas aí é já nos céus, né? Já é para outra dimensão. Como isso eu já falei lá no começo. E assim vos tornareis meus discípulos. Então quer dizer que eu tenho que dar muito fruto, né, na etapa final aqui. Então vou colocar aqui. Muito fruto, só que muito fruto já tinha aqui, né? Então isso aqui continua. Só que agora eu vou colocar uma coisa aqui que até então não apareceu. Ser discípulo. Aqui no 7º degrau. Então, muito fruto que já tinha, mas uma condição que se torna, vos tornareis meus discípulos. Muito fruto e se tornar discípulo, duas condições. Então, eu anotei aqui 106.
106. Se você tiver dúvida, irmão, só pegar o vídeo aí e você pode acompanhar a evidência do 2, que eu não pulei nenhuma, tá? Quanto a isso, o pastor não comeu bola aqui na representação. E tá aí. Então a gente chega no 7º aqui, ó, alcançando a condição de ser discipulado. E aí a gente aprende uma coisa. O que a gente aprendeu aqui? Se eu tenho que alcançar o discipulado, significa que eu tenho que chegar na grande conclusão de que eu preciso aprender, melhor dizendo, que é preciso aprender. Isso aqui pode parecer tão inocente, mas tem gente que passa uma vida cristã inteira e não entendeu isso aqui. Ele tem uma necessidade, às vezes, mais de só querer falar. Ele não entendeu que o segredo é aprender. Aprender o quê? Que precisa aprender. Ser discípulo é ser aprendiz, aluno. Eu, por exemplo, sou um aluno de Jesus. Você tem que ser outro. Mesmo que Deus tenha te ensinado um montão de coisa, você sempre vai aprender com Jesus. E não só vai aprender, tudo que você aprende com Deus tem alguma utilidade para você e para aqueles que Deus colocar nas tuas mãos para tu ensinar. Por exemplo, tudo isso que eu estou passando para você, eu creio que está servindo de alguma forma para você. Com quem que eu aprendi isso? Com Jesus. Então eu não preciso deixar de ser aluno porque eu ensino alguém, porque eu sou instrumento de ensino para as pessoas. É o contrário, quanto mais eu aprendo, mais eu vou ter para ensinar. Então isso aqui é ser discípulo. Eu tenho que aprender, mas o que eu tenho que aprender? Que é preciso aprender. Olha que coisa. E como eu preciso aprender, que preciso aprender, tem 2 vezes aprender. Então eu botei aqui 107. 107 aqui. 107. Estamos indo. Né? E a gente começa a entender, irmãos, aqui para a gente estar quase finalizando, que a plenitude da promessa, ela é uma coisa que aponta para nós, para o foco, ou seja, o que Deus quer de mim. Não especificamente, porque cada um tem um chamado, mas o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Tem um foco, tem um objetivo central. Qual o objetivo central? Eu tenho que produzir glória para Deus. Seu objetivo primeiro, antes de qualquer objetivo, você pode ter vários objetivos em Deus, mas o primeiro, para que a gente faz as coisas? O objetivo primeiro, deixa eu ver se eu acho um lugar aqui para escrever. O objetivo primeiro é que eu possa, deixa eu pegar outra caneta aqui, é que eu possa dar glória a Deus. Isso aqui é um objetivo, irmão. Pastor, esse é o objetivo? Esse objetivo é o que você tem que aprender na tua vida. Ah, pastor, mas se eu dou glória para Deus, como é que Deus faz na minha vida? Irmão, você vai descobrir que quando você dá glória a Deus, na verdade, Deus te deu a oportunidade de dar glória a Deus, não é porque Deus precisa que você dê glória para Ele, no sentido de que faz Ele ser mais Deus. Não, é porque quando tu dá glória a Deus, tu é colocado na justiça, porque ninguém é tão glorioso quanto Deus. Então, se tu honra a Deus e se tu busca dar glória a Deus com a tua vida, com o teu trabalho, com o teu ministério, vai acontecer que quando a justiça de Deus se cumprir em você, tu vai ser realizado na presença de Deus. Sabe por que tem muita gente que não é realizada? Porque ele busca na igreja ser líder, ele busca na igreja ministério ABC, ele busca na igreja ir na convenção não sei do que. Tudo isso é bom, mas ele não busca mais a glória de Deus. Ele não entendeu que o que dá vida, o que faz a gente ser uma pessoa realizada é quando a gente aprende e deixa Deus mover na gente e nos encaminhar para um propósito onde Deus vai ser glorificado. E às vezes, para Deus ser glorificado, a gente passa aperto, irmão. Por isso que tem muita gente que não quer a verdade, porque
O evangelho verdadeiro, eu passo dificuldade para glorificar a Deus. Entende isso? Não é só facilidade. Tem hora que para subir de um degrau para o outro aqui é difícil. Mas a glória de Deus é a única coisa que não passa. Isso aqui é eterno. Então se eu busco o que é eterno, se eu busco glorificar a Deus na minha vida, aquilo ali vai ser para sempre. Cada degrau desse que você subir vai permanecer na tua vida. Quando tu partir para Jesus, aqui, né, que tu for aqui do 8, que é os céus, quando tu for para o além, vai permanecer para sempre aquela caminhada, aquele crescimento. Por isso que é difícil, mas é glorioso. Né? É difícil, mas é glorioso. Então a gente vê que Deus tem dois focos, né? Nessa última revelação. Primeiro, nós temos que ser discípulos, porque ser discípulo é uma coisa que você vai conquistar. Ele diz só no versículo 7 que ele diz, aqui no 8, melhor dizendo, ele diz assim, e assim vos tornareis. Quer dizer que a gente pode ser ministério, mas não é discípulo ainda. O que é discípulo, pastor? É aquele que obedece a Deus 100%. No sentido de entregar-se totalmente, aprende a ser de Deus completamente. Então ele diz, vos tornareis, quer dizer que ainda não é. Então quando eu alcançar a condição de ser discípulo, e quando eu botar no meu coração que eu tenho que glorificar o meu Pai, eu entendi duas coisas que vão ser para sempre na minha vida, e essas duas coisas do 107 me levam para o 108. Me leva para o 108. Oh, glória a Deus, né? Já estou dando glória a Deus aqui, tá vendo? Porque Deus é lindo. Amém, querido? Então, Deus, Ele quis traduzir isso aqui para você. O pastor deu uma errada aqui na hora de digitar os números, mas depois eu rearranjei, no final ficou tudo correto, né? Marcos 0, João 15:2 o primeiro, João 15:3 o segundo, João 15:4 o terceiro, João 15:5 o quarto, João 15:6 o 5, João 15:7 o 6 e João 15:8, vou pegar aqui para você, ó, 15:8 o 7, o sétimo degrau. Então eu espero que você tenha absorvido, né? A revelação aquela foi sendo dada pelo Senhor, né? Ele quis explorar um pouquinho desse lado calvinista, que alguns crentes ainda creem nessa mentira e propagam essa mentira. E Deus quis também falar algumas coisas aqui que a gente entende que vai servir para alguém, né? Vai dar fruto aí na vida de alguém. Tá bom, querido? Então, um grande abraço, esperamos rever os irmãos aí nesse seminário profético na aula 7, e se Deus quiser eu não vou demorar tanto para gravar a próxima aula, né? Deus vai dar graça aí para a gente, com os nossos trabalhos, e a gente vai chegar em coisas bem profundas na área escatológica. Se você tem alguma pessoa que você sabe que se interessa por isso, a gente está preparando você através de todo esse entendimento para chegar nessa parte escatológica de fato, né, que a gente já citou alguma coisa, mas vamos explorar mais. Você avisa essa pessoa, fala, olha, ele não está falando especificamente de teologia, escatologia, melhor dizendo, mas ele vai entrar e ele está dando um conteúdo muito bacana também, que para quem gosta da palavra de Deus, eu creio que vai contribuir com a sua fé. Amém, querido? Um grande abraço e Deus vos abençoe.